Olá pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos e todas bem, se cuidando direitinho na medida do possível. Pois bem, no conteúdo do vídeo de hoje, vamos discutir um tema muito importante para a conformação das sociedades de um modo geral e particularmente da sociedade brasileira, que são os movimentos sociais. Este conteúdo vai ser dividido em dois vídeos. Neste primeiro, nós vamos debater um pouquinho o que são os movimentos sociais, quais são as suas características, como surgem, né, suas formas de atuação. E no próximo vídeo vamos discutir aí particularmente os movimentos sociais no Brasil, como eles se organizam, quais são esses movimentos, né, tão importantes para a sociedade brasileira e como surgem e como funcionam, ok? E antes de começar propriamente o conteúdo do vídeo de hoje, caso vocês ainda não tenham se inscrito aqui no canal, se inscrevam, ativem o sininho e para receber as próximas notificações sempre que surgirem novos vídeos, beleza? Pois bem, gente, pensar os movimentos sociais, eu acho que acima de tudo, a gente partir do nosso último vídeo, que também está aqui no canal, que é justamente a política enquanto transformação na sociedade, né? Enquanto um instrumento de mudança. Ao que pese que na nossa última discussão deste vídeo, né? Nesse conteúdo produzido no último vídeo, girar muito em torno da institucionalidade, né? Do Estado e do papel do Estado, dos partidos, etc., é importante dizer que além dessa política institucional, existem também os movimentos sociais, né? Que podem ser, obviamente, né, estar fora desse terreno da institucionalidade, fora do terreno do Estado, mas que pressionam o poder público para agir em determinadas causas. Dito isso, é importante aqui a gente listar algumas características dos movimentos sociais. A primeira delas é que são ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar uma situação. Isso significa, eu acho que é importante registrar, que já que são ações coletivas, elas podem talvez até partirem de um único indivíduo, de uma única pessoa, mas o que é fundamental a gente compreender é que são coletivos, né? São sujeitos que coletivamente pautam algo, né? Ou que têm alguma proposta. Esse é um elemento, essa é a primeira característica que é bem importante para a gente pensar os movimentos sociais. A segunda é que elas podem ser locais, regionais, nacionais ou internacionais, né? Então, essa localização do movimento social depende muito, inclusive, da sua conjuntura, da correlação de forças que faz com que aquele movimento específico ele surja, né? Que pode ter pautas locais, podem ser essas pautas locais dialogarem, né? Num formato mais regional ou até mesmo nacional, e a depender, né? Dessa correlação que faz com que surjam esses movimentos sociais, podem inclusive ter um caráter internacional. Outra característica dos movimentos sociais é que eles são sempre de confronto político. Observem que ser sempre de confronto político não significa necessariamente que ela questiona o que está colocado. Ela inclusive pode apoiar, né, determinado movimento de ordem mais geral, ou ela pode apoiar o poder público em detrimento de outras forças, né, que estão ali negando aquele posicionamento do Estado, do governo, de um presidente, um governador, enfim. O fato é a gente pensar que os movimentos sociais eles sempre têm essa característica de confronto político, né? Uma outra característica também que está intimamente ligada a esta, que é que os movimentos sociais dependem sempre das forças sociais e políticas que os apoiam ou confrontam, né? Percebam que aí os movimentos sociais eles têm uma característica muito conjuntural, né? Isso significa dizer que se são movimentos sociais que têm essa origem conjuntural, é que somente aquela relação sócio-histórica foi possível para que ele surgisse, né? Então, muitos movimentos sociais, eles surgem em um determinado momento de questionamento, né? Se colocando enquanto confronto, a partir de uma determinada situação que aponta para a sua necessidade, né? A necessidade do seu surgimento. Este é um elemento também muito importante para a gente pensar os movimentos sociais. E por fim, e não menos importante, é imaginar que os movimentos sociais eles demandam de recursos para manter a ação e a utilização de instrumentos para obter repercussão. Isso significa que os movimentos sociais, né, por estarem muito ligados a essa conjuntura, eles podem ser passageiros, né, eles podem ter uma estadia curta na história, ou eles podem, a partir desse movimento que surge, se prolongar durante muitos anos, décadas, enfim. A gente pode pensar, por exemplo, né, que o Fora Collor ele foi um movimento social muito particular e acontecido justamente para questionar, né, de confronto político justamente ao presidente à época, que era Fernando Collor de Mello, né? Por outro lado, você tem outros movimentos sociais, como é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra,
né, dos trabalhadores e trabalhadoras sem terras, que surge justamente para questionar o latifúndio, né, pensar em uma reforma agrária, pensar a construção de assentamentos, etc., e que surge naquele determinado contexto, mas que segue até hoje, né? E aí a continuidade do movimento social deve pensar na questão de recursos e formas, inclusive, de dar visibilidade justamente a este movimento. E aí, partindo tanto deste elemento conjuntural dos movimentos sociais ou deste elemento de continuidade, nós podemos dividir os movimentos sociais em dois tipos. O primeiro dele é os movimentos sociais de caráter mais organizado, né? Que aí tendem a permanecer por um médio e longo prazo na história, né? Isso a gente pode pensar tanto no Brasil como também de forma internacional, né? E esses movimentos sociais que pretendem-se, né, ou que se mantêm no médio e longo prazo, eles acima de tudo criam estrutura de sustentação e uma organização que permita a sua continuidade, né? Pensa-se em núcleos, pensa numa questão mais burocrática, né, no sentido de uma direção, de uma secretaria, enfim, né, pensam formas de continuidade. Afinal, manter um movimento social é, acima de tudo, manter uma captação de recursos, é manter a visibilidade e manter possibilidades de existência daquele movimento no médio e longo prazo. E do outro lado, nós temos um outro tipo, um outro modelo de movimento social, que é justamente esse movimento social conjuntural, né? Que acima de tudo ele pode durar alguns dias ou alguns meses e podem desaparecer logo em seguida, né? Só que esse desaparecimento não necessariamente envolve um desaparecimento para sempre, né? Esses movimentos sociais, eles podem ressurgir com novas formas de expressão. A título de exemplo, nós podemos aqui refletir que lá em 2003, como nós vimos no último vídeo aqui do canal, justamente sobre a política enquanto instrumento de mudança social, nós refletimos um pouco sobre o que foi a revolta do Buzu em 2003, né? A revolta do Buzu, que era um questionamento, né, das tarifas, do aumento das tarifas, da questão do passe livre na cidade de Salvador, refletiu na criação de um movimento chamado Passe Livre, né? Que aí ano após ano, com indicativo de aumento de tarifa da prefeitura, né, da tarifa do ônibus, esse movimento se organizava, né, e organizava estudantes, né, em torno da pauta justamente da redução do valor das tarifas e a continuidade do passe livre. Então vejam que, apesar de ser um movimento relativamente conjuntural que surgia a partir do aumento, né, ou da proposta de aumento da tarifa por parte da prefeitura, ele ressurgia ano após ano, né, ano após ano organizando estudantes, levando pessoas para a rua, justamente para tentar, né, barrar esse aumento das tarifas e, em alguma medida, também seguir pautando o passe livre. E aqui vamos ver algumas formas de atuação dos movimentos sociais. Listei aí talvez 5 principais delas, né? A primeira são aqueles movimentos sociais contra ações do poder público que sejam considerados lesivas aos interesses da população ou de um setor dela. Por exemplo, nós podemos refletir um pouco sobre as movimentações que aconteceram lá nos idos de 2016 contra a aprovação da PEC do teto de gastos, né? Essas manifestações tinham como objetivo barrar aquela que era uma proposta de lei, à época, que congelava os gastos públicos nos próximos 20 anos. É importante dizer também que os movimentos sociais, eles podem sair vitoriosos da sua reivindicação ou não, né? Neste caso, a PEC do teto de gastos, ela foi aprovada mesmo com a grande rejeição popular sobre a aprovação desta matéria. A segunda forma de atuação é para pressionar o poder público a resolver determinadas questões, né? E aí nós podemos refletir, a título de exemplo, os movimentos indígenas, principalmente a partir da APIB, né, que é uma associação indigenista que parte pela discussão da demarcação das terras, né, que causa aí tantas mortes por parte dos indígenas a partir do ataque dos latifundiários, dos grileiros, né, e também dos garimpeiros, né. Então seria um movimento interessante a gente pensar de que o movimento indigenista ele pauta justamente a demarcação das terras que muitas das vezes já foram até aprovadas, né, pelo STF, enfim, né, então fazem essa pressão do poder público para que haja essas demarcações. Uma outra forma de atuação é em parceria com o poder público para fazer frente à ação de outros grupos ou empresas privadas. E aí nós podemos refletir um pouco sobre o movimento ambientalista, né, que aí, juntamente com o setor público, ele pressiona, né, o poder público em alguma medida também para tentar barrar aquela gana, né, e aquela investida das empresas privadas sobre o meio ambiente, né, ou sobre determinadas localidades, reservas florestais, enfim, né. Então tenta, juntamente com o poder público, em parceria, tentar barrar essas investidas, principalmente da iniciativa privada.
Uma outra forma de atuação muito importante também é para resolver problemas da comunidade, né? E aí independe um pouco do poder público. E a gente pode refletir em alguma medida também justamente as associações de bairro, né? O papel importante e protagonista que tem essas associações de discutir dentro das comunidades a questão estética dos jovens, debater também a questão do genocídio da juventude negra, debater inclusive melhorias para a própria comunidade, né? A construção coletiva de parques e de espaços onde a comunidade possa desfrutar dentro dela própria, né? Então é muito importante a gente imaginar o protagonismo, né? E refletir também sobre esse protagonismo das associações de bairro. E a última forma de atuação, e não menos importante, é justamente o desenvolvimento de ações que favoreçam a mudança da sociedade com base no princípio fundamental do reconhecimento do outro, né? E aqui a gente pode encaixar movimentos sociais mais contemporâneos, mas que são muito importantes dentro da nossa sociedade, que é o movimento LGBT, que é o movimento feminista, né? Que é o movimento negro, que parte da discussão da necessidade de incorporar o outro, inclusive, na agenda pública, né? Na agenda de políticas públicas, né? Pensar atividades e ações que promovam estes grupos, né? Daí a gente pode pensar, por exemplo, propostas que colocam cotas para mulheres em eleições, né, dentro dos partidos políticos. Obviamente que, como nós podemos ver, isso não resolve muito bem a conjuntura, né? Mas em alguma medida é uma ação que justamente coloca a necessidade das mulheres, né? Mas falo aqui das mulheres, mas podemos pensar também das pessoas negras, em ocupar esses espaços que são fundamentais, né? Que são espaços de poder. Só a título de exemplo. Então é muito importante a gente pensar que essas 5 formas, elas não são 5 caixinhas, né? 5 fórmulas propriamente, mas são 5 formas importantes da gente refletir essa atuação dos movimentos sociais em nossa sociedade. E aqui, para a gente ir finalizando este vídeo de hoje, é importante dizer, antes de citar esses 3 exemplos, de que existem tantos outros movimentos sociais e, como disse lá no início do vídeo, nós trabalharemos no próximo vídeo que estará postado aqui no canal, certo? Mas só a título de exemplo, gostaria de listar esses 3 movimentos que são muito importantes e são bem, mesmo que sejam contemporâneos, também eles guardam consigo e trazem consigo uma história muito importante de luta em nossa sociedade, que são o movimento operário, o movimento ambiental e o movimento feminista, né? Pensar o movimento operário, acima de tudo, é pensar a partir ali da Revolução Industrial a necessidade que os trabalhadores tiveram coletivamente de se organizar para tentar, a partir dessa organização, pautar melhorias, né? Pautar direitos, né? Pautar aí a diminuição do horário de trabalho, pautar inclusive o aumento do seu salário de acordo, né, com o desenvolvimento da própria indústria e, acima de tudo, pautar tudo isso a partir de um instrumento que é legítimo e que talvez um elemento constitutivo da classe trabalhadora dentro do capitalismo, que são as greves, né? As greves, elas acontecem não necessariamente porque os trabalhadores gostam de fazer greve, né? Simplesmente gostam de largar seus postos de trabalho para fazer uma greve. Mas, acima de tudo, porque a greve é um instrumento de pressão muito importante e fundamental para que os trabalhadores consigam, né, que suas conquistas sejam preservadas e, mais do que isso, que se conquistem novos direitos, né? Só é possível aí reduzir a jornada de trabalho, só é possível pensar em salários iguais para homens e mulheres, só é possível pensar em aquisição, né, de direitos trabalhistas a partir desse instrumento que é muito importante, que é justamente o movimento operário e seus instrumentos de luta. Um outro movimento que é muito importante também, principalmente na contemporaneidade, né, ele vem com muita força, que é justamente o movimento ambiental, né, que aí, obviamente, né, se contrapõe a essa lógica do lucro que está colocado dentro do capitalismo, né, do lucro em primeiro lugar, e que termina em grande medida destruindo o planeta Terra, né. É muito importante que nós, indivíduos, né, seres humanos, repensemos as nossas práticas, pensemos que todo o canudo que nós usamos no refrigerante, por exemplo, né, quando é descartado, ele demora mais de 100 anos para se decompor. É importante que a gente repense as nossas práticas. Mas, acima de tudo, é muito importante que esse movimento, né, em alguma medida é isso que acontece, ele pauta não somente a mudança de práticas, né, dos indivíduos, mas das organizações, né, porque de nada vale, né, em grande medida, a gente repensar o uso do canudo enquanto tem empresas que poluem a água de lençóis freáticos, né? Enquanto tem empresas que poluem o meio ambiente, poluem o ar, né? Que abrem a camada de ozônio. Então é importante refletir tanto no aspecto do individual, mas principalmente também a partir dessa reflexão mais profunda, que é a forma pela qual o modo de produção capitalista se organiza.
E o terceiro movimento que eu queria destacar é justamente o movimento feminista, né? Pensando aí a nível ocidental, a gente pode pensar o movimento feminista, talvez em alguma medida, lá desde a Revolução Francesa, né? Quando lá em 1791 foi lançado o movimento, né? A Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, e Olympe de Gouges, ela propôs justamente a declaração da mulher e da cidadã, questionando aí essa diferenciação sexual que acontecia desde a Revolução Francesa. Olympe de Gouges ela foi decapitada, né? Foi guilhotinada em 1793, mas as suas ideias, em alguma medida, do questionamento, né? Justamente dessa diferenciação a partir do gênero, ele permaneceu ao longo do século XX, né? Que passou pelo movimento das sufragistas, que passou pela discussão da liberação sexual, né? Das mulheres, que passou inclusive pela formação justamente do feminismo negro, e aí pensando todas essas questões, não somente numa questão de gênero, né, unicamente. Muitas vezes esses próprios movimentos que iam surgindo, eles iam surgindo relacionados a questões de ordem conjuntural, né? Pensando as questões também de ordem econômica, né? E aí, retomando um pouco para a gente pensar a questão do feminismo negro, não é aqui uma diferenciação de que no feminismo negro só vem as mulheres negras. Não, né? Acho que o feminismo negro ele surge em grande medida para questionar que mesmo dentro dessa desigualdade de gêneros da nossa sociedade, né, existe ainda uma outra diferenciação que leva em consideração a questão racial, né? Então, o feminismo negro ele tem uma importância muito grande ao refletir que mesmo dentro desse feminismo existem particularidades, né? E essa particularidade, que não é só do feminismo negro, cabe a gente refletir também que ao tratar de feminismo, não existe somente um feminismo, né? Existem diversas óticas, né? E diversas concepções do que é o feminismo, né? Vai existir o feminismo liberal, o feminismo marxista, né? E tantos outros feminismos, né? Para a gente pensar um pouco sobre essas reflexões, né, em grande medida das mulheres que surgem aí ao longo do século XX, que chega também até os nossos dias. E aqui, pessoal, chegamos no fim de mais um vídeo. Alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Coloca aí no chat do YouTube, que assim que possível eu respondo. Por hoje é só, vamos nessa e até a próxima!